De face a face eu verei ao Jeová. Glória a Deus. Irmãos, neste momento nós vamos começar a meditar na palavra de Deus. Certamente Deus tem para o seu coração uma resposta, amém? Uma palavra para o seu coração nesta noite, sabendo que fiel é Deus que te chamou, né? E que também o fará, amém? E você vai compartilhando este momento muito importante, o momento de você ouvir a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é o que nós iremos meditar nesta noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu-o andar e louvar a Deus, e conhecia-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, pediste que vos deste um homem homicida, e mataste o príncipe Davi, do qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É pela fé no seu nome, fez o seu nome, fortaleceste que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você pode dizer amém? Esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesta noite. E essa experiência, esta manifestação, esse domínio do reino de Deus,
ele não pode ser apagado dos dias atuais da nossa vida. Nós ainda cremos no Deus que foi ontem, que é hoje e que será eternamente. Haja vista que em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos vivendo um momento em que aquele paralítico, aquele coxo, é o mundo de hoje. O pecado tem deixado o mundo paralisado espiritualmente. O pecado tem deixado o mundo coxo. O pecado tem deixado o mundo doente, enfermo, não só fisicamente, mas na alma e no seu espírito. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo olha para a igreja esperando receber alguma coisa. E nós estamos invertendo o papel da igreja primitiva. A igreja primitiva não ofereceu àquele coxo o que sustentava ele na sua imperfeição, na sua enfermidade que ele tivera desde o seu nascimento. Mas a igreja mudou a situação daquele aleijado. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje, no tocante às vidas que procuram uma saída, que procuram uma resposta? Eu fico pensando comigo mesmo e fico tendo umas reflexões e penso com Deus, não quero somente ser um crente para viver uma vida formal, formalismo, de cumprirmos na nossa agenda um dia de culto, um dia de oração, um dia de louvor e voltarmos para nossa casa como se fosse um dia normal. E eu penso comigo que desde o momento em que um crente aceita uma vida, aceita Jesus como Salvador, e ele se torna um crente, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe fé, ele recebe graça, sua vida já não é mais normal. Ele não é mais um cidadão normal na terra. Ele se torna um cidadão do céu. Ele está ingressado agora como um dos componentes alistados no reino de Deus. E ele agora atenderá a sociedade com o remédio do Evangelho, o poder que cura, que salva, que liberta, que purifica, que ressuscita, que coloca o mal em retirada e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Quando nós lemos esse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, se permitirmos que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, vamos ver que nós, filhos de Deus, chamados, escolhidos por Deus, podemos fazer, podemos atender, podemos responder aos que estão esperando de nós alguma coisa. Eu venho falar nesta noite com a igreja, com um filho de Deus, com uma filha de Deus, com um homem de Deus, uma mulher de Deus, que alguém está esperando de você alguma coisa. Um depressivo está esperando de você alguma coisa. Um viciado está esperando de você alguma coisa, irmão. A sua cidade, o seu bairro onde você está residindo, alguém está esperando de você alguma coisa. Pois a vida deste jovem, que era colocado todos os dias, a Bíblia diz que era todos os dias, colocavam ele na porta do templo, para que aqueles que entrassem, saíssem daquele templo, ele pudesse pedir esmola. Mas Deus te chamou para tirar aqueles que estão esmolando, mendigando, tanto espiritualmente como fisicamente, para dar a mesma
dignidade de uma pessoa salva, de um homem salvo, de um jovem salvo, como você é. Mas tudo isso começou lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, uma promessa. A igreja tem uma promessa dos céus. E essa promessa é de nós sermos cheios do Espírito Santo. A igreja não tem como atender a sociedade, o mundo, o país aonde reside, vazios do Espírito Santo. Nós estamos hoje invertendo os papéis. Estamos mais cheios de métodos. Estamos mais cheios de projetos. Estamos mais cheios de desejos e vazios do poder de Deus. Não podemos aniquilar a segunda colocação que eu fiz, os projetos, os métodos, os desejos, os sonhos. Não precisamos aniquilar tais coisas, mas precisamos dar prioridade à primeira colocação que eu fiz: sermos cheios do Espírito Santo. Porque antes de a igreja primitiva ser cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo, ela estava fechada, trancada, dentro do cenáculo, esperando a promessa que do alto eles seriam revestidos de poder. Mas quando eles foram revestidos de poder, Pedro não fez ali um sermão dizendo: nós agora vamos fazer um culto aqui de adoração e todos os dias vamos permanecer aqui dentro deste templo, adorando, louvando, pregando, dando nosso ensino. E isso naturalmente, creio que continuou. Mas em primeira instância, quando eles foram revestidos de poder, foi o templo, foi a porta do templo do cenáculo ser aberta, e eles saíram, e uma voz poderosa do poder do Espírito Santo ecoou e chamou toda a atenção dos que estavam ali em Jerusalém, das nações que ali constituíam em Jerusalém, nações diferentes, e Deus que é poderoso, e Deus que não há para Ele dificuldade, não há para Ele nada difícil, tomou aqueles simples homens e mulheres, tomados e cheios do Espírito Santo, e na primeira instância de falar em línguas, eles não falaram em línguas dos anjos, mas Deus tomou a boca daqueles homens e mulheres, e eles começaram a falar na linguagem paterna de cada nação que ali constituía. Os árabes e outras nações que ali estavam, gregos e gentios, e as línguas que eles falavam conforme o Espírito Santo dava a eles, falavam das grandezas de Deus. Este mesmo poder, este mesmo projeto de Deus com a igreja primitiva é para com a igreja de hoje, porque eles agora iam atender a necessidade da sociedade. Deus está falando conosco nesta noite: eu vos levantei para atender a necessidade da sociedade que morre no seu vício do pecado, na escravidão do mundo do pecado. O Senhor te levantou para dar saúde, não somente ao corpo físico, à alma e ao espírito, através do Evangelho, através da palavra de nosso Deus. E é interessante que Pedro não ficou trancado dentro daquele cenáculo, mas abriu as portas. Uma igreja hoje que está vivendo uma fase contrária à igreja primitiva, é a igreja que, como nós fizemos a colocação, cheio de métodos, cheios de sonhos e desejos, mas vazios do poder de Deus, e ainda vivem trancados dentro de um cenáculo. Mas eu tenho certeza que se nós temos
a consciência nesta noite, pela palavra que está sendo mencionada pelo Espírito Santo, nesta revelação gloriosa ao seu coração, abrirá os seus olhos para entender que se a igreja de hoje buscar de novo um avivamento, se encher do poder do Espírito Santo, eles sairão às portas do cenáculo que eles vivem, do templo, e vão atender à necessidade da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o poder de Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e Ele está sobre a igreja, mas Ele espera que a igreja olhe para Ele e diz: Espírito Santo nos dirige, Espírito Santo nos abre a porta da palavra, Espírito Santo usa-nos no seu poder e na sua graça. Paulo, que também encontrou com esse Senhor Jesus, o nosso Salvador, em uma das suas cartas, que é a carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz que, capítulo 12, verso 5, 6 e 7, diz assim, que há diversidade de ministérios, ou há diversidade de ministração. No verso 6 ele diz, há diversidade de operações. E no verso 7 ele diz, há diversidade da manifestação. Mas ele continua dizendo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas Deus é o que opera em todos. Mas na manifestação, ou na diversidade da manifestação do Espírito Santo, Deus dá a cada um que for útil. Talvez você poderá estar perguntando por que eu associei essa carta de Coríntios ao que nós estamos meditando. Porque a igreja primitiva, ela não perdeu 3 quesitos que o Espírito Santo quer que nós demos prioridade nos dias de hoje para com o reino de Deus. Primeiro, a ministração. Segundo, a operação. E terceiro, a manifestação. Quando somos cheios do Espírito Santo, não deixaremos de ministrar, de servir a sociedade. Aqui nesse capítulo 3, houve esses 3 quesitos especiais na vida de João e de Pedro, que é a ministração, que foi a operação e que foi a manifestação. E a igreja de hoje, nós estamos vivendo a ausência da ministração. Nós muitas vezes estamos atendendo a um culto, louvamos, adoramos, cantamos hinos de louvores, abrimos a Bíblia e lecionamos algum tema, mas tudo algo normal, simples, e voltamos como se estivéssemos cumprindo uma obrigação ou uma agenda qualquer. Não, a igreja de Deus não é um mecanismo humano. A igreja de Deus é o poder de Deus que dirige ela para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer nesta noite, você que faz parte da igreja de Jesus, Deus está olhando para você, que a igreja de Jesus, seja no singular ou no plural, quando nós reunimos como igreja, porque a igreja somos nós. Deus está dizendo, quero de novo ressuscitar na minha igreja a ministração, a operação e a manifestação do meu poder e da minha graça. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui nesse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que Pedro, cheio do Espírito Santo, foi ministrar, foi servir a necessidade de um homem que talvez Pedro ou qualquer outro homem que professasse a fé poderia entrar e sair e dar uma moeda para aquele jovem que está mendigando.
mas a sua vida sempre ia continuar a mesma coisa. A igreja não é para ver um homem, uma alma, para viver a mesma coisa. A igreja é para mudar, através da ministração, o destino dos homens que estão indo de passo largos para o inferno, para a destruição. Aleluia! Deus seja louvado. O Espírito de Deus quer te levantar. O Espírito de Deus quer colocar sobre ti, que foi cheio do Espírito Santo, a sua ministração, o serviço na sua vida e no seu coração para ministrar as pessoas. Quem sabe a sua ministração será dizer para uma vida que ela não precisa ficar com medo de morrer, porque Jesus Cristo tem vida e vida com mudança. Talvez a ministração que Deus quer operar em sua vida é você chamar aquela vida, aquela alma que está doente, está enferma, está perturbada, para que vá ao encontro do Senhor Jesus, para que vá à igreja, para ouvir a palavra do Senhor e receber a vitória pelo nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Pedro primeiramente ministrou, cheio do Espírito Santo. Não tinha como Pedro adentrar aquele templo e olhar a necessidade daquele homem e deixar de ministrar. Lembro de novo a você, esses quesitos têm que estar na igreja: ministração, operação e manifestação, aleluia, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E Pedro não podia, a igreja primitiva não deixou desvanecer esses três quesitos na vida deles. Haja vista na vida de Estevão, haja vista na vida de Filipe, de Paulo, de Tiago, de João, de todos os discípulos, de Ananias, que não é ali nomeado ou até mesmo ostentado nas escrituras como um apóstolo, mas o discípulo. E esse discípulo, Ananias, um dia foi chamado por Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele disse, e o Espírito de Deus disse: vai à rua direita, que lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e você vai operar a ministração sobre ele. Você, através da sua vida, vou manifestar uma operação e vou manifestar a minha glória. Então, na vida daquele discípulo Ananias, houve a ministração, a operação e a manifestação da glória de Deus. Ananias foi lá e ministrou. Qual foi a ministração? Atendeu o pedido do Espírito Santo e foi até a casa onde estava Saulo de Tarso. E a primeira ministração foi essa: Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no meio do caminho me enviou aqui. Qual foi a operação? Foi quando ele impôs as mãos. Aleluia! O poder de Deus se manifestou. Entrou nos olhos que estava cego, com aquelas escamas que não podia deixar Saulo ver. A operação de Deus foi gloriosa. E terceiro, a manifestação foi visível. Saulo começa a ver e é cheio do Espírito Santo. Então a igreja primitiva não deixou apagar esse quesito na sua vida, a ministração. Segundo, a operação. Pedro aqui, quando ministrou aquele jovem aleijado, disse a ele: olhem para nós. Você sabe por que hoje a sociedade não quer mais olhar para a igreja? Ou para aqueles que têm somente uma nomenclatura como igreja? Porque eles não atendem mais a sua necessidade. Estão somente com promessas e pouca ministração, operação e manifestação.
estão mais tirando do que servindo. Estão mais querendo se aparecer do que Cristo aparecer através deles. A igreja primitiva, eles nunca quiseram se aparecer mais do que Jesus. Mas Jesus estava manifesto, presente, visível na igreja primitiva. Ao ponto de Lucas escrever dizendo que a igreja caía na graça do povo, quer dizer, ao favor do povo. O povo amava vê-los, ouvi-los, estar com eles, e muitas almas eram salvas. Mas hoje, com esta mistura de invencionices, como Paulo diz a Timóteo, a esses espíritos enganadores, a essas doutrinas de demônios, de homens, a ministração, a operação, a manifestação, o Espírito Santo não quer operar, porque Deus não vai financiar a adulteração do reino de Deus, porque o reino de Deus é puro, é amor, é paz, é alegria, é louvor ao santo nome daquele que vive e reina para sempre. Mas eu tenho certeza, como eu conversava hoje com o pastor Paulo Matos, nós cremos ainda no poder do Espírito Santo para curar, para libertar, para operar maravilhas. Eu tive ontem ainda orando com uma pessoa, e Deus, naquela ministração sobre a minha vida, operou uma palavra de conhecimento. Quando eu olhava para aquela pessoa, eu via um dos seus entes queridos. Deus me revelava uma libertação sobre a vida dele. E nesta manifestação da glória de Deus, o espírito maligno ficou irado, disse: não, é meu. Eu disse: era teu, era seu. Porque agora, quando entra o reino de Deus, o que é mais forte, o que é mais valente, aleluia, o que é mais poderoso, e aquele que outrora era valente, é amarrado, é dominado pelo poder maior do nome de Jesus, e ele tem que se render e ser expulso pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Vamos pedir a Deus para que voltamos à mesma autoridade apostólica, à mesma doutrina dos apóstolos, aleluia, de sermos cheios do Espírito Santo, de pregarmos, de darmos ao povo sem querer receber de volta. De graça dai e de graça recebei. Lacalachouri candarabassuriabá. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, Pedro, ministra aquele aleijado, dizendo: olha para nós. E ele olhou, esperando receber deles aquilo que sustentava a sua miséria. Meu Deus, veja o que Deus está me dizendo, irmãos. A igreja de hoje, meu Deus, parte da igreja, não digo no total, parte da igreja está mais sustentando a miséria do povo do que a libertação do povo. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus enfrentou nos dias atuais que ele permeava sobre esta terra, quando ele repreendeu os escribas e fariseus, dizendo: vocês estão na porta, têm a chave, estão na porta, não entra e não deixa ninguém entrar. Nós estamos vivendo esses dias difíceis, e o duro de tudo isso, os que querem pregar verdadeiramente o Evangelho, sem invencionice, sem querer status e louvores e elogios para auto-valorizar, não conseguem ou têm a dificuldade de muitas vezes se avançar no reino de Deus,
mas eu tenho certeza que Deus estará conosco. Deus mudará essa situação nos dias que estamos vivendo e vai levantar a igreja de hoje no mesmo fervor, no mesmo poder, na mesma autoridade da igreja primitiva, aonde tudo era incomum, tudo era comum, aonde tudo que eles tinham não era de si próprio. Aleluia. Não havia dissensão, não havia acepção, mas a glória, mas o amor, mas a paz, a alegria do Espírito Santo manifesta em cada coração. Como o Espírito de Deus me inspirou a dizer, o que nós estamos fazendo nos dias de hoje, estamos sustentando a miséria do povo, com os nossos blá-blá-blás, com as nossas conversas fiadas nessas lives, ou estamos pregando o Evangelho com poder? Eu dizia para minha esposa Tiziana, até chamei, disse, não, eu já tinha visto isso aí. Eu vi uma live de uma pessoa, uma mulher, que caminhava de joelho, e uma pessoa que filmava ela, não sei se estava subindo num ponte, falando em línguas estranhas, e aquele homem que a filmava ia dizendo o nome, e ela ia revelando a sorte de cada pessoa, e o Espírito de Deus disse em meu coração, isso não é eu, isso é espírito de adivinhação, isso não é eu. Irmãos, aqui na nossa live, nós temos 9 pessoas. Eu não sei no total aqui que seria isso. Mas se nós estivéssemos fazendo igual aquela mulher, nós estaríamos aqui com 400 a 500 pessoas. Mas não estou aqui, nós não estamos aqui para sustentar a miséria. Mas estamos aqui com o Evangelho para libertar você da miséria do pecado, para que você alcance a paz, a alegria, a salvação, o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para que você saia das garras do diabo e viva a vida que só Jesus pode dar. Então o apóstolo Pedro não sustentou a miséria daquele homem, porque se o apóstolo Pedro tivesse dado uma moedinha a ele, já estava feliz o rapaz. Mas a igreja primitiva não foi chamada para sustentar a miséria de ninguém, mas a igreja primitiva foi para tirar os homens da miséria do pecado, para que eles alcancem Jesus Cristo como seu único e Salvador. E Pedro diz, olhem para nós. E quando ele olhou esperando receber o que sustentava ainda a sua situação, Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. E eu fico pensando quantas catedrais cheias de ouro, cheio de prata, mas com pouco poder, com pouca graça, vazios do Espírito Santo. Não estou criticando que igrejas que estão crescendo tenha uma crescente poder aquisitivo para que atende mais o reino de Deus, quando é administrado para o reino de Deus, aplicado para o reino de Deus, é louvável. Mas quando não é, quando isso sustenta mais a miséria do conformismo, a miséria da frieza espiritual, como estamos vivendo nos dias de hoje, nós estamos vendo a sociedade olhando para nós, esperando receber alguma coisa, e eles não têm nada para dar. Mas o que Deus nesta noite está dizendo, que nesses últimos dias Deus está levantando a igreja para atender, para atender o povo, para que o povo saia da miséria
do pecado. Deus vai conceder o crescimento aquisitivo, mas para administrar no reino de Deus, não para si próprio, não para atender os seus vícios da vaidade, mas para atender o reino de Deus. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Veja onde estão os quesitos que nós falamos da ministração, da operação e da manifestação. Primeiro Pedro ministrou, disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Aí vem a operação, em nome de Jesus Cristo. A igreja precisa voltar a pedir a Deus a operação do poder do nome de Jesus. Aleluia. Porque há pessoas, há ministros que nem orar mais no nome de Jesus querem, porque tem medo das legiões, tem medo dos demônios, tem medo das enfermidades, porque dizem que se entrar nesse negócio, depois vai se atrapalhar tudo, depois vai viver numa luta. Espera aí, irmão. Quem que é maior aí no teu ministério, na tua vida? É Deus ou os demônios? Porque o demônio que eu expulsei ontem no nome de Jesus, não vem aqui me encher o saco, não. Não vem aqui me... Não. Porque eu não fiz para aparecer. Eu não fiz por vontade própria. Fiz porque Deus nos deu autoridade e poder para ministrar no nome santo dele, ele operar a sua maravilha e manifestar a sua glória. Mas voltamos de novo como Pedro, que no nome de Jesus a operação do poder de Deus foi manifesta. Volte, servo do Senhor, a usar esta arma poderosa no nome de Jesus, para atender a necessidade dos que estão à porta do templo mendigando a paz, a alegria, mendigando a saúde, mendigando salvação. E a igreja tem, porque Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou agora. Em nome de Jesus, Deus, quando ele disse isso, em nome de Jesus, levanta e anda. Nessa hora, muitos de nós não vamos ver visivelmente o que está operando naquele momento, mas eu tenho certeza que, como ele mesmo disse, que pela fé, no nome de Jesus, operou hoje este milagre. Quando ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda, os artelhos daquele moço, o poder do nome de Jesus pela fé, foram revigorando, os nervos foram sendo fortificados, os ossos foram se firmando. Aleluia, cada células mortas de movimento foram sendo ressuscitadas. É o que Deus nesta noite está querendo fazer na sua vida, através do nome de Jesus, operar sobre a sua vida a saúde aqui. E por último, foi a manifestação, porque quando Pedro ministra a Cristo, quando Pedro pela fé, Deus opera, e de repente vem a manifestação da glória de Deus. Pedro toma-o pela mão e levanta, e ele saltou, pulando, saltando, pulando e dando glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele entra no templo de pé, saltando, pulando e dando glória a Deus. Mas uma coisa que eu não poderia deixar de falar nesta noite, refletir, uma diferença da igreja de hoje, da igreja primitiva, é de não atrair a admiração naquilo que opera na ministração, na operação e na manifestação em nossa vida. Pedro não deixou ser atraído toda aquela bajulação,
todo aquele olhar de todos os homens, de toda a sociedade que viu operar aquele milagre, como que se eles fossem o tal, eles indignaram contra essa expressão dos olhares da sociedade. E como é hoje, tudo diferente. Hoje, o seu nome aparece mais do que Jesus. Você gosta muito dos elogios, dos nomes que dão a você, apóstolo, profeta. Olha lá, se não te chamar de Jesus, e eu já clamo, o sangue de Jesus tem poder, mas aqui nós somos servos. A igreja primitiva continua sendo servo. Pedro continuou na sua posição como servo de Deus, porque no verso 11 diz que apegando ele, o aleijado, o ex-aleijado, a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, cheio de pasmos e assombro pelo que acontecera. E apegando ele a Pedro, e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós? Somente o olhar da sociedade poderá olhar para nós. O olhar de que nós temos o que eles precisam pela ministração, pela operação e pela manifestação do reino de Deus. Mas o olhar de promover como estrela, de promover como alguém mais do que Jesus, isso a igreja de hoje não pode aceitar e está aceitando. Porque Pedro disse: vocês o porquê olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não. O Senhor Jesus usou Pedro dizendo: mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Cristo, seu Filho, que vós entregaste diante de Pilatos para ser entregue, morto. Vós negaste o santo e ofereceste o homicida no lugar dele. É pela fé no seu nome que fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis a fé que é por ele, deu a este a presença de todos esta perfeita saúde. Evitamos o olhar de nós recebermos a glória do povo, mas procuramos servir, ministrar, operar, a manifestar aos que olhem para nós, procurando receber alguma coisa. Existem dois olhares. Um devemos atender e o segundo recusar. O primeiro olhar de uma sociedade que espera de nós uma resposta, espera da igreja uma resposta. O segundo olhar é que muitas igrejas, é que muitos homens de Deus, é que muitos estão aceitando o olhar de promovê-los como alguém, de promovê-los como estrelas, de promovê-los como um personagem tão importante. Não, nós não somos nada. Alguém que o próprio Cristo diz que dos que é nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele, que era João Batista. Esse João Batista disse que eu diminua. O importante é que eu diminua, é que ele cresça. Qual é a situação que estamos vivendo hoje? Está contrário a isso. Cristo está diminuindo nas denominações.
e o homem está crescendo. Estão crescendo, são curadores, são operadores, são os tais. E alguém está à procura de onde está Jesus. Mas a ministração, mas a operação e a manifestação estava na igreja primitiva. Mas quem mais aparecia era Jesus. Quem mais crescia visivelmente no meio da igreja primitiva era Jesus. Voltamos isso. Vamos inverter estes papéis. Vamos nos diminuir. Mas vamos permitir que Cristo cresça, apareça, se manifeste, seja glorificado. E nós somente sejamos, como o próprio João Batista diz: eu sou somente uma voz que clama no deserto. Deus abençoe a todos nesta noite. Deixa esta palavra em seu coração. E quero, neste momento, orar por você, na oração da fé. E nesta oração, Deus vai operar e manifestar a glória dele em sua vida. Primeiro estou ministrando, a operação é com ele, a manifestação é com ele, e a ministração também é com ele. Eu sou somente um vaso. E eu tenho certeza que agora chegou a hora da operação e da manifestação de um milagre glorioso na tua vida. Fecha os seus olhos. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora neste momento por cada vida, Senhor, que está conosco até neste presente momento, nessa live, que quem sabe ouviu a sua palavra e foi tocado pelo seu Espírito Santo, e entendeu, Senhor, a revelação do Senhor, entendeu, Senhor, o que o Senhor quer com ele, este homem de Deus, esta filha de Deus, este jovem de Deus, esta família, ó Pai, este líder. Pai, põe a tua mão santa agora e levanta, fortalece, Senhor, volte, Senhor, à igreja, à ministração, volte à igreja, Senhor, à operação do seu poder e à manifestação da sua glória no nosso meio, Senhor, como nos tempos da igreja primitiva. Abençoa, Senhor, cada um que neste momento está impondo as mãos sobre o seu coração ou sobre a sua enfermidade. Eu peço agora, ossos sejam agora fortalecidos, em nome de Jesus, toda paralisia desapareça, todo AVC que foi manifesto na vida desta senhora, deste senhor, vem agora o Senhor reverter este processo, as mãos voltem a movimentar, todo o seu lado direito ou esquerdo, voltem a movimentar em nome de Jesus, sua face, sua audição volte ao normal em nome de Jesus, aleluia, sua garganta, laringe, faringe, volte ao normal, sua visão, em nome de Jesus, volte ao normal. Deus, manifesta a tua glória aqui agora, seus rins sejam curados agora, seu estômago, essas dores profundas, sejam manifesta a glória de Deus agora, receba a saúde pela fé no nome de Jesus. Esta pessoa que não dorme, não consegue descansar, em nome de Jesus, volte ao sono que Deus dá aos santos, aleluia. Essas pessoas que ouvem vozes, repreendo agora as vozes malignas e que você só ouça a voz do bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, esta vida que está em depressão, espírito perturbador que manifesta esta depressão, sai agora em nome de Jesus. Pai, opere agora, Senhor, com a tua glória sobre esta casa, sobre este ministro, sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor. Eu te peço, Senhor, volte sobre nós a ministração pelo teu Espírito Santo, a operação pelo poder do nosso Deus,
e a manifestação da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, neste momento, eu quero agradecer a todos que até aqui esteve conosco, pastor Paulo Matos ali em Mirassol, irmã Maria, irmão Alonso, irmão Leandro, diácono Leandro, Deus abençoe grandemente. Também quero agradecer a irmã Elisângela, esposa do presbítero Valdemar, minha prima Cleusa, amém. Sandriele Santos, Deus abençoe também. Irmã Débora, que tivemos ontem ali fazendo culto na casa do evangelista Claudinei. Deus falou conosco poderosamente, manifestou a sua glória. Quero agradecer também ao meu irmão Elias Martins, ali em Mirassol. Mando um abraço aí para minha mãe. Creio que minha mãe está assistindo junto com ele. Que Deus abençoe grandemente. Logo, logo estaremos aí. Irmã Jaqueline Ribeiro, Deus abençoe também. Pastor Paulo Matos Júnior, pastor presidente, aqui em Viradouro. Deus abençoe sua vida. Irmã Lidiane Pérez, a paz do Senhor. Presbítero Demerval, Deus abençoe grandemente a sua vida. E também o pastor Eliezer Manuel, que querendo Deus, quando formos aí em Mirassol, quero aí tomar um café junto com ele aí, amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério. Irmãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam em cada vida, amém? Até o próximo culto aqui online, amém? Nós estaremos avisando. Por enquanto estamos fazendo somente de sábado, pois o pastor Paulo já voltaram ali o culto de quarta-feira. Menos de sexta nós transportamos para sábado, para que nós possamos atender aqui alguns trabalhos aqui em Viradouro. Mas estamos todos os sábados aqui até quando Deus assim quiser, amém? Mas amanhã, tanto aqui em Viradouro como lá em Mirassol, às 18h30, nós já estaremos com a igreja ali aberta, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha ainda um fim de semana abençoado e um feriado de segunda-feira também abençoado na presença de nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome daquele que vive e reina.